Convite. Permita-te falar ao coração. Aceita o meu convite e segue-me sem recear. Posso ensinar-te a servir o pão da compreensão aos famintos de luz e a água do perdão ao que se encontram perdidos no deserto das próprias culpas. Comigo aprenderás a construir ponte do entendimento para transpor os abismos das indiferenças. Deixe-me inspirar tuas palavras e guiar teus gestos. O mundo quase sempre me rejeita, mas onde eu encontro guarida, renovo os pensamentos e aproximo os corações. Por isso, deixa-me fazer-te companhia. Posso ser o escudo que te protege das agressões, a linfa que te refrigera a alma nos momentos de luta. Sou tua irmã, dá-me tua mão e segue comigo. Meu ideal é servir, meu alimento é o amor e meu nome é fraternidade. Uma boa palestra a todos, que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados. É um prazer enorme recebê-los aqui hoje. Que a paz de Jesus esteja com todos vós. Vamos orar um pouquinho, levar o pensamento ao alto, agradecer a esse Deus de amor e bondade. Agradecer a Jesus, que está sempre conosco, nos auxiliando em tudo que fizemos. Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar, divulgar e aprender o Teu Evangelho, Jesus. Que possamos levar sempre adiante a palavra de amor e amizade amiga do Mestre Jesus. O poder que temos dentro de nós é o pensamento. O pensamento é a arma, é a energia que nos movimenta, mas temos que ter fé que tudo que almejamos conseguimos através desse pensamento, que é com a licença do alto que possamos trabalhar, receber os medicamentos, as energias para nós. Agradecemos ao anjo guardião que está sempre ao nosso lado e devemos pedir para estar sempre ao nosso ladinho. Isso é muito importante. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Pai amado, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Porque Teu é o reino,
o poder e a glória para todos sempre. Com essa oração, com essa rogativa de amor e bondade, agradecemos essa oportunidade, dizendo que assim seja. E que hoje com nós temos o nosso irmão Muriel, Deus Amor, Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. Boa palestra, que Deus te abençoe. Boa noite, amigos, que aqui estão, os amigos de casa que nos assistem pela internet. Rogamos a Jesus que envolva os nossos corações, acerene as nossas dores e tristezas, se houverem, e mantenha-nos unidos nestes momentos para que possamos refletir um pouco mais a respeito de assuntos relacionados à doutrina espírita e ao Evangelho de Jesus. Agradecemos sempre o convite nesta casa acolhedora e a vossa presença. Queremos tratar um pouquinho sobre a prece. Por que orarmos? Por que devemos orar? Qual a importância, eficácia, pesquisas científicas a respeito da eficácia da prece em nossas vidas. Para contextualizar, existe uma história narrada pelo espírito Humberto de Campos, que, segundo ele, há muitos anos atrás, na Europa, em uma chuvosa tarde, um maquinista, antes de iniciar a sua partida, transportando passageiros, fez uma fervorosa prece, pedindo a proteção no trajeto que era longo. A viagem começou, a noite chegou, a chuva era volumosa e continuou, e em determinado momento ele percebeu que como que dois braços acenaram à frente dos faróis. Era, obviamente, uma máquina mais antiga, com menos velocidade. Ele conseguiu frear, desceu e para tentar ver quem tinha sinalizado, né, e por que tinha sinalizado. Caminhou mais um pouco no escuro, nos trilhos, e percebeu que uma ponte pela qual passariam havia sido arrastada pelas águas tormentosas da chuva. Ele voltou emocionado, lembrando da prece que havia feito, e novamente agradeceu aos céus. E percebeu que ali em frente à composição estava um grande morcego comum naquela região, que havia feito aquela sinalização e acabou sendo derrubado, né, pelo trem. Então, depois nós voltamos a essa história, mas é uma história que, verídica ou não sabemos, contextualiza um pouco este assunto, que é tão importante que ele é tratado em 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Pedi, Obtereis, e no finalzinho, Coletânea das Preces Espíritas, e também no Livro dos Espíritos, na 3ª parte das Leis Morais, com o título Lei de Adoração. E na questão 649 do Livro dos Espíritos, a pergunta é justamente essa: em que consiste a adoração? E a adoração, neste caso, seria gostar muito, intensamente, amar. Em que consiste? E a resposta é na elevação do pensamento a Deus. Uma resposta, obviamente, figurada quando fala em elevação, porque não existe alto e baixo no universo, mas transmitir o pensamento àquele que está acima de tudo que é transitório, de tudo que é passageiro. Deste, pela adoração, aproxima o homem e sua alma, ou seja, o homem se aproxima de Deus pela adoração, pela prece. É o homem quem se aproxima de Deus. E um pouquinho mais à frente, na questão 659, está perguntado o seguinte: uma afirmação, pela prece pode-se propor 3 coisas, é bem interessante, que é louvar, pedir e agradecer. É basicamente isso que nós podemos propor através da prece: pedir, louvar e agradecer. Podemos reclamar pela prece? Não, aí não é prece. 0800 para Deus não existe de reclamação. É louvar, pedir e agradecer.
O louvar significa elogiar, enaltecer, né, bendizer, glorificar a grandeza de Deus. Como diz Rodolfo Calegares, isto não com um gesto de bajulação, porque Deus não precisa disso, mas numa posição em que nós reconheçamos a sua grandeza, a sua perfeição, por consequência, a nossa inferioridade diante dele. É este posicionamento, é este comportamento de reconhecimento de algo superior e de que somos dependentes desta proteção e deste guia. Louvar em nossas preces, como foi feito agora há pouco, muitas vezes é caracterizado por algumas palavras. Quando dizemos Pai nosso que estais no céu, estamos louvando. Quando dizemos, né, Pai de infinita bondade nas nossas preces, estamos fazendo esse louvor. Isso é basicamente, né, resumidamente, é o louvar. No agradecer, nós temos um outro gesto de reconhecimento também da nossa pequenez diante da grandeza divina, para que possamos perceber que precisamos do outro, de algo, de Deus, para completar aquilo que não somos capazes de conseguir para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Então não somos autossuficientes em tudo. Precisamos sempre de alguém e de algo, às vezes bom, às vezes nem tanto, mas que impulsiona a nossa caminhada, a nossa evolução. Então é um gesto de reconhecimento de que algo está sendo feito a nosso favor por outrem ou por Deus. Há pessoas que não conseguem viver no presente e não se dão conta deste sentimento de gratidão por aquilo que temos no momento. Muitos de nós esperamos com ansiedade o próximo final de semana, o próximo feriado, as próximas férias, o próximo final do ano. Estamos sempre transferindo para o futuro uma busca de uma felicidade e quando este momento chega, nós não estamos mais ali e transferimos para adiante sem vivermos o presente. E nesse comportamento esquecemos de valorizar aquilo que temos e, por consequência, de agradecermos. O filósofo francês Jean-Paul Sartre disse uma frase interessante. Ele disse assim, ele disse, não importa se me fizeram mal ou não, mas importa o que eu faço daquilo que fizeram de mim. Vale dizer, na vida teremos aflições, como asseverou Jesus, e cedo ou tarde enfrentaremos problemas, obstáculos maiores ou menores, mas eu não preciso agradecer pela dor, pela dificuldade, num sentido de querer romantizar esta mesma dor. Há situações em que nós não vamos agradecer. Ninguém de nós, em sã consciência, agradecerá pela perda violenta de um filho ou de algum ente querido. Mas nós podemos agradecer o modo como enfrentaremos aquela dificuldade. Quem viu o filme As Mães de Chico, talvez lembre de um dos casos, daquela senhora que tinha um filho único, um menino, talvez de 2, 3 anos. Ele estava andando de bicicleta com a babá, caiu, uma simples queda, foi para casa, uma dorzinha de cabeça, continuou, levou ao médico, mandou voltar para casa, a dor continuou, voltou para o hospital, se agravou e veio a desencarnar. Ela ficou desesperada, naquela trama que conhecemos, foi ao Chico em busca de informação, e o Chico disse a ela, a senhora já agradeceu? Eu disse, mas agradecer o quê? Agradeceu a menina, a babá, porque aquela criança deveria desencarnar pelas tuas mãos. Mas a divindade foi tão boa que fez com que fosse através da menina para que tu não sofrestes tanto. Então agradeça a ela por isso que aconteceu. Então não precisamos agradecer esta dor da perda, mas agradecer o modo como enfrentamos as dificuldades. No agradecimento, às vezes as pessoas podem achar que somos fracos e que isto é um gesto de fraqueza, então, porque no agradecimento eu reconheço que preciso do outro, como dissemos, para que ele me dê algo que eu busque para a minha felicidade, para o meu bem-estar. E isso choca com o orgulho e com o egoísmo. Então, a gratidão também é esse elemento
de humildade e de reconhecimento. É importantíssimo em nossas vidas. Agradeçamos, sem bajulação, sem excesso, mas agradeçamos ao nosso companheiro, aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. E por fim, nesta tríade, pedir, que é o mais interessante de todos. E o pedir é uma palavra que vem do latim, palavra latina prex, que diz pedido, requerimento, é exatamente isso. E aqui nós temos duas situações, segundo os textos que constam no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma situação em que nós podemos ou não ser atendidos em nosso petitório, e outra que sempre seremos atendidos, 100% de resultado. E quais são essas situações? Então, naquele capítulo da coletânea das preces espíritas, está dito que Deus pode nos conceder alguns favores, gentilezas, desde que duas condições: seja o pedido útil, que tenha utilidade, e seja sério. Pode ser, então, que sejamos agraciados em nosso pedido. Podemos pedir a cura de uma doença? É útil e é sério? Bastante, né? Mas, do nosso ponto de vista, achamos que é necessário. Mas nem sempre seremos atendidos, porque do ponto de vista da divindade, talvez esta cura não nos seja útil em nossa caminhada. Então, o nosso ponto de vista é sempre imediatista. O de Deus contempla tudo. Podemos pedir que alguém venha aqui contribuir financeiramente para ajudar numa reforma, na ampliação da casa espírita. É um pedido útil e sério? Ótimo, tranquilo. Podemos pedir para ganhar na Mega Sena? Podemos, pedimos, muitos pedem, principalmente na virada, na Mega Sena da virada, né? Mas é útil e é sério? Do nosso ponto de vista material e imediatista, parece ser, né? Vai pagar nossas dívidas, vamos passear, e se sobrar um dinheirinho a gente dá para o centro espírita. Então, mas será que do ponto de vista espiritual esses requisitos estão presentes? Porque o que as pessoas dizem? Eu quero ganhar, mas quero ganhar sozinho. E aí já vemos que estamos exercitando o egoísmo e o orgulho, né? Então, se for útil, se for sério, na nossa prece pode ser que o pedido seja realizado. E o outro pedido, em que o resultado é 100%, é quando nós oramos com sinceridade, com fervor, e aí nós vamos receber sempre, a CPR, que é coragem, paciência e resignação. CPR para gravar. Coragem, paciência e resignação sempre vamos ganhar se fizermos a nossa oração conforme os modos que tem que ser e como veremos adiante. E quem de nós não precisa de coragem para enfrentar os obstáculos, paciência para que eles sejam vencidos e resignação, caso as coisas não saiam como a gente acha que deveria saber. Então, coragem, paciência e resignação é um resultado 100%. Se orarmos, vamos ser atendidos pela espiritualidade que nos acompanha. Se pedirmos, então, como diz o Evangelho, se o homem pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar das dificuldades por si mesmo, mediante ideias que fará os bons espíritos lhe sugerir, deixando para ele um mérito da ação, como aquele que ganha um conselho e a pessoa tem o livre-arbítrio de seguir o conselho ou não. Os espíritos estão ao nosso redor constantemente nos auxiliando, nos inspirando ideias, mas cabe a nós, pelo livre-arbítrio, fazermos o uso desses conselhos ou não. E a eficácia da prece, amigos. Como é que a prece funciona? Então, para a gente entender, tentar entender cientificamente o resultado desta ação. Porque a prece nada mais é do que um pensamento. Estava aqui escrito num dos slides iniciais que o pensamento é o mais poderoso elemento do universo, ou algo assim, não me recordo perfeitamente. Mas a prece é um pensamento, né? Antes de mais nada, é um pensamento que dirigimos a Deus, a outra pessoa, encarnado, desencarnado, da espiritualidade para nós. A prece é um pensamento. Pois bem, então a doutrina espírita nos ensina que nós estamos assim mergulhados num fluido cósmico universal
que abrange tudo, tudo está impregnado em todo o local do nosso planeta. E quando oramos, emitimos forças mentais que atuam através desses fluidos e que vão até o destino que pretendemos dar. Neste meio caminho, espíritos encarregados, simpáticos a nós, sensibilizados por nós, fazem com que este pensamento, este desejo ganhe uma forcinha para ser dirigido aonde emitimos a oração. Então atua assim. E desta forma, movimentando esses fluidos, se oramos por alguém enfermo, este alguém recebe este influxo mental e, se do seu mérito para o seu bem for, pode receber de alguma forma um melhoramento molecular para a sua cura. Então é esta corrente mental que emitimos e que se estende pelo fluido cósmico universal indefinidamente, né? sem limite de distância. É assim que os espíritos comunicam, é assim que eles oram por nós, é assim que eles nos instruem pela intuição e outras formas de comunicação. Existem algumas pesquisas científicas, em torno de 17, pelo que podemos apurar, que tratam do assunto. Uma delas, conseguimos informações mais precisas, que nos trazem um resultado muito interessante. Outra, nem tanto, um pouco menos de dados, mas ela foi feita na universidade, no estado do Arizona, naquela universidade local, nos Estados Unidos, com 2 grupos de pacientes, obviamente, né? Um grupo recebeu orações, o outro grupo não recebeu nenhum tipo de oração. Foram pedidos que pessoas orassem por determinado grupo e o outro sem orações. E o resultado foi que 20% dos pacientes do grupo que recebeu oração tiveram um resultado bom, muito bom, no primeiro mês. E esse resultado chegou a 50% em 6 meses de tratamento pela oração, em relação ao grupo que não recebeu nenhuma oração. Então, 50% a mais de melhorias de bem-estar físico, de recuperação diante da doença que enfrentava. O outro estudo, agora sim um pouco mais pormenorizado, diz que, e foi feito no Hospital de São Francisco pelo professor Randolph Bard, ele também dividiu em 2 grupos, e este estudo foi feito com os critérios científicos mais rigorosos que se podia fazer. Médicos, enfermeiros, familiares, nem os pacientes sabiam que a pesquisa acontecia. Um computador dividiu 393 pacientes em 2 grupos. Não foi exatamente igual. Um grupo foi de 192 e o outro de 201. Não sabemos por quê. Os 192 seriam aqueles que receberiam orações, pelo menos de 7 pessoas. Claro que eles poderiam receber mais orações dos seus familiares, etc. Mas pelo menos 7 pessoas diariamente orariam por eles. Foram selecionados voluntários católicos e protestantes, porque nos Estados Unidos, né, a religião com o maior número de pessoas. Então esses voluntários aceitaram, receberam algumas informações de cada paciente, o estado de saúde, e diariamente teriam que fazer uma oração, né, 7 pessoas para cada paciente. E o resultado foi o seguinte, amigos. O outro grupo, claro, não recebeu nenhuma oração. A probabilidade de precisarem de antibióticos dos que receberam a prece foi 5 vezes menor. Os que desenvolveram edema pulmonar, né, quando o pulmão se enche de líquido, porque eles eram pacientes que tinham tratamento similar ali por problemas pulmonares, foi 3 vezes menor do que naqueles que não receberam nenhuma oração. Nenhum dos pacientes do grupo da oração precisou receber a intubação, aquela intubação endotraqueal, né, para facilitar a respiração, enquanto no outro grupo 12 precisaram. Nenhum dos que recebeu oração veio a óbito. No outro grupo morreram alguns pacientes. Os números são esses, mas o resultado mais significativo se deu então em 2 pontos. Primeiro, obviamente, é que ficou demonstrado uma melhora no estado físico daqueles pacientes, uma melhora significativa. E o segundo ponto
foi justamente esse da atuação da prece pelo fluido cósmico universal. Mas eles não trabalharam com esse conceito, que é um conceito espírita. Eles trabalharam então com a ideia de que a prece realmente não possui uma limitação de distância, porque senão aqueles que moravam em São Francisco teriam, digamos, um poder de prece maior para auxiliar aqueles que estavam hospitalizados, mas isso não se deu. A prece veio de todo o país e das maiores distâncias quanto da menor, ela produzia o resultado naqueles pacientes. Então é um estudo que demonstra realmente a eficácia da prece por um meio científico. Raul Teixeira, certa feita, aqui em Santa Catarina, em Caçador, há muito tempo atrás, quando íamos em caravanas assistir estes seminários, contou que na sua programação espiritual estava previsto que ele desencarnaria jovem, mas como ele estava muito já dedicado no trabalho do movimento espírita, ele que recebeu uma concessão de mais algum tempo aqui na Terra. Então, ele estava num carro se deslocando com outros irmãos espíritas de uma cidade para outra, em 5 pessoas. O seu mentor espiritual, creio que Camilo, não me recordo bem, apareceu para sua mãe, talvez não conseguissem produzir aquela proteção. E talvez a mãe, porque como disse Chico Xavier certa feita, quando uma mãe ora, ela como que arromba as portas do céu, dada a força da vontade e do amor que uma mulher tem quando ora, sobretudo por um filho. Talvez seja o impulso amoroso e na prece o mais forte que possa existir. Então, conjugado a essa situação, o resultado foi aquele. Mais tarde, como sabemos, ele teve um aneurisma cerebral e hoje está nessa recuperação. Pois bem, e qual é a maneira de orar e quando orar? Segundo a questão 658 do Livro dos Espíritos, a prece tem que ser, quanto à forma, o modo de ser, tem que ser clara, simples e concisa. Ela tem que ser simples, sem muitos adornos, sem muitos penduricalhos. Uma prece simples, palavras simples. E precisa ser clara, clareza naquilo que queremos externar a divindade, e concisa, resumida, não muito extensa, não é um texto. A prece do nosso irmão foi cheia desses requisitos agora há pouco. Foi concisa, foi simples, foi clara. E não só isso, quanto ao conteúdo, ela foi também com muita fé, com muito fervor e sinceridade. Então precisa também ser com fé, com fervor e sinceridade. A fé aqui no sentido de confiança, de um depósito de confiança, de plena confiança naquele a quem estamos orando, quando oramos a Deus, aos espíritos superiores. O fervor é com vontade, precisa ser com vontade, não pode ser assim, desanimado. E com sinceridade, porque é um diálogo com Deus. E com Ele nós não podemos esconder as nossas mazelas, as nossas fraquezas. Precisamos ser sinceros nessa conversa. E Jesus também deixou-nos uma regra bem clara. Inclusive, ele sempre fazia nas suas parábolas um texto mais alongado, pela descritiva dos evangelistas. Mas quando tratou da prece, ele foi mais objetivo. E ele foi um exemplo grandioso da demonstração da prece, porque frequentemente ele se deslocava para orar. Ele dizia, vou me retirar, e passava às vezes a madrugada inteira orando. Então ele disse, quando quisermos orar, fazer a nossa prece, que primeiro entremos no nosso quarto, ou seja, o recolhimento. Porque se a prece é essa conversa com Deus, nós precisamos de um momento de recolhimento, de tranquilidade e de serenidade. E não precisa de exibicionismo, precisa simplesmente deste recolhimento. Mas também, disse ele, não fazer longas repetições de palavras, para não fazer a prece repetitiva, repetida, comum à sua época, e ainda hoje, muitas vezes. E perdoar as ofensas. Aí talvez aqui seja um pouco mais difícil. Talvez não é perdoar as ofensas totalmente, porque quem de nós está nessa condição, mas aquele sentimento de não desejar a vingança para com aquele que eventualmente tenhamos algum desafeto, algum desentendimento. Então, nessa postura é que deveria ser a nossa prece. E o próprio
Raul também disse que nós deveríamos, então, orar quando acordamos, né, na volta à vigília, ao primeiro procedimento, oração, quando vamos nos deitar, ao repouso. Por isso, ser simples, clara, concisa, porque se a gente ficar divagando muito, a gente acaba dormindo, né, e não finaliza a prece. E também, se possível, durante as refeições, antes das refeições, porque se a refeição alimenta o corpo espiritual, a prece é o alimento da vida. E para encerrarmos, amigos, permitam-me narrar-lhes uma experiência pessoal que trata bem desse assunto. Talvez os amigos tenham também experiências mais interessantes, mas alguns de vocês sabem que tivemos a experiência de morar no exterior, né? Já tem alguns anos. E a decisão de ir para morar no exterior é bastante difícil, porque envolve uma mudança radical de vida e envolve muitas variantes. Agora um pouco mais fácil pelos meios de comunicação mais avançados. Mas enfim, então aquele vai e não vai, aquela indecisão, como é que você vai decidir isso, eu pensava. Então só vamos partir para a orientação espírita, vamos orar. E aí tivemos lá pelas tantas uma intuição, uma resposta pela intuição, dizendo, olha, realmente isto não está na tua programação de vida, mas nós não vamos te abandonar, pode ir que nós estaremos contigo. E de fato, nesta experiência, lá fora não nos faltou exatamente nada, no momento oportuno apareceram pessoas para ajudar nisso, naquilo, uma experiência fantástica. Todavia, a ida para um outro país implica em fazer com que, se lá chegando, tenhamos os documentos necessários para lá ficarmos regularmente. E no nosso caso especial, era preciso que algum cidadão local fosse junto às autoridades locais dizer que o Muriel está morando em tal lugar sob minha responsabilidade. Sem isso, não conseguia avançar na documentação e o prazo para ficar lá estaria expirando e ficaríamos irregularmente. Pois bem, tentamos de vários modos, conversando com esse, com aquele, inclusive com pessoas que estiveram aqui na cidade antes e para lá retornaram, cidadãos de lá, e que na hora, não posso fazer isso, infelizmente, não. A gente cria aquela expectativa, né? Em uma determinada noite, não tinham mais recursos, não sabia mais o que fazer. Aí eu fiz uma oração boa, aquelas fortes mesmo. Como diz aqui, todos os requisitos, bonitinho, perfeitinho, sincera, uma confiança total, entregue, e disse, olha, eu vim, não sei mais o que fazer para tentar conseguir isso. Se vocês puderem me ajudar, se não, tudo bem, a gente volta. Pois que no dia seguinte eu acordo com a campainha tocando de uma amiga dizendo, olha, desce imediatamente que fulano de tal vai conceder isso que eu precisava, né? E assim aconteceu. Pois bem, os espíritos sabiam dessa minha necessidade? Sabiam. Os espíritos sabiam daquela história do maquinista no início sabiam que o acidente estava prestes a acontecer por causa da ponte que havia sido levado pelas chuvas? Sabiam. Então, naquele caso, eles sensibilizaram o maquinista pela prece para que ele ficasse mais atento aos sinais. Isso que aconteceu. No meu caso, talvez aquela sinceridade e aquela prece fervorosa tenha sido o que faltava para sensibilizar aquela pessoa que me concedeu aquele favor que eu precisava. Então, os espíritos sabem do que precisamos, mas não é sempre no nosso tempo a resposta. Quando dissemos que é no tempo de Deus, falamos uma verdade maior do que podemos imaginar. Porque na maioria dos casos, os espíritos tentam nos ajudar através de outra pessoa encarnada. Então eles têm que criar uma situação de um encontro que parece casual, tem que sensibilizar aquela pessoa para fazer isso ou aquilo, e às vezes isso leva tempo. Então é no tempo de Deus que as coisas acontecem. Então quem ora, mas por que orar, né? Já que o título da nossa reflexão é essa, por que orar? Porque quem ora abre um canal psíquico, mental, emocional de receptividade para receber do alto as bênçãos necessárias. Orientação, intuição, os conselhos, tudo aquilo que precisamos. Quem não ora se fecha como que refratário. Não são os espíritos que se afastam de nós. Como disse a questão 649. Não é Deus que se afasta Deus se afasta, Deus não quer nada comigo.
Não, somos nós que nos afastamos deles quando deixamos de orar. Então, por isso, a importância da oração. Então, oremos, tenhamos essa prática. Como tudo, precisa de hábito, às vezes é forçado mesmo, começa com poucas palavras, até virar um hábito e virar, pela disciplina, um comportamento diário. Então, antes de acordar, antes de dormir, se possível nas refeições, antes de brigar com esposa, prece, filhos, né? E antes de vir para a casa espírita também. Amigos, era isso, agradecemos a atenção, desejando mais uma vez boa noite e a paz de Jesus em nossos corações. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, né? De ouvir essas palavras de amor, de bondade, das energias, do pensamento, esse fluido que existe conosco. Pedir e obtereis. Isso é fato. Temos que pedir. O que está ao nosso alcance, a gente recebe. Mas temos que orar. Temos que levar o pensamento ao alto, ao nosso irmão maior, a espiritualidade maior. Que tudo vem no momento certo, no dia certo, na hora exata que é para receber, seja o que for, seja o medicamento, o tratamento, até a cura de tudo. Que nesse momento, o nosso irmão que está em casa, nosso familiar, que pode receber essas energias através dessa luz divina, os nossos irmãos que estão nos hospitais, cama de enfermaria, ou em albergue, encarcerados, baixo de ponte, são irmãos nossos que precisam do apoio, da oração, desses momentos que estamos conectados e ligados ao Pai Celestial. Pai, tudo pode, tudo faz, no momento exato. Temos que ter o merecimento, a paciência e crer que tudo dá certo. Senhor, Pai nosso que estás no céu, em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, Senhor. Oração da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquela que podemos, e sabedoria para distinguir uma das outras, Pai. E assim agradecemos por mais esse momento de reflexão, de troca de energia, de paz e harmonia.
Muito obrigado a todos os irmãos. Que a paz de Jesus esteja em todo o coração e em todos. Muito obrigado. Que assim seja. Muito obrigado.